Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Nosso vídeo está no ar e essa é a terceira aula de ciências. Hoje nós vamos ver, como os átomos eles se comportam quando a gente vai ter que medir a massa deles, a quantidade, o peso deles. Sabiam que os átomos têm peso? Tem sim, a gente vai ver na nossa aula de hoje. Muito bem. Então, nossa aula número 3, número atômico. Vamos recapitular o que é um átomo? É uma estrutura que é muito pequena, cujo núcleo possui prótons e nêutrons, e o arredor desse núcleo é formado por uma eletrosfera, formada de estruturas subatômicas. E aí a gente entra na aula de hoje, tá? Então, olha aqui. Estruturas subpartículas subatômicas, abaixo, atômica, átomo. Então, são partículas menores que o átomo, porque elas vão formar o átomo, tá? Então, essas partículas subatômicas são chamadas de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Que foi aquilo que eu expliquei lá na primeira aula, tá bom? Através daquela imagem. Então, os prótons têm um peso, tá? E esse peso, ele pode ser medido, tá? E ele vai determinar aonde o átomo vai ficar na tabela periódica. Então, os mais pesados, eles vão ficar mais baixo na tabela periódica. Os mais leves, mais em cima da tabela periódica, tá? Esse peso atômico, ele foi descoberto em 1913 por um químico chamado Henri Moseley, tá? Ele fez estudos com raio-x e esse estudo mostrou que esses prótons que estavam no núcleo, eles tinham um peso exclusivo, que era só deles, é uma marca, como se fosse uma marca registrada do átomo, tá? Então, eu posso dizer que o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, tá? Então, número atômico é a mesma coisa que número de prótons, tá bom? Grava essa informação aí. Número atômico é igual ao número de prótons. Então, se eu digo que o número atômico do hidrogênio é 1, o número de prótons do hidrogênio é quanto? 1, ok? Porque o número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, se o cloro tiver 33 prótons, o número atômico dele será 33. Porque o número atômico, que é Z, é igual a P, o número de prótons, ok? Tudo bem até aí? Certo? Então, vamos lá. Bom, se Z é o número atômico, para que eu saiba a massa, ou seja, o peso desse átomo, eu tenho que somar o número de prótons com o número de nêutrons, tá? Lembra pela imagem que o núcleo, ele é formado por essas duas estruturas. Vamos ver um vídeo curtinho, só mostrando essa relação entre o número de prótons e o número de nêutrons. Vamos supor que esse átomo aqui, ele tenha 3 estruturas subatômicas, 3 prótons. Eu vou representar pela letra P, ok? E ele tenha 3 nêutrons, pela letra N. O conjunto de prótons e nêutrons vai ser o núcleo. Esse vai ser o núcleo do átomo, tá bom? Isso aqui vai conferir peso. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons vai ser igual ao número atômico, tá? É o número da massa do átomo. Então, vamos supor, bora pegar aqui o exemplo. Vou pegar com uma parte limpa. Vamos pegar o exemplo. O átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio possui um próton. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um próton. Ele também vai ter um nêutron. Esse vai ser o núcleo do átomo de hidrogênio, tá? Então, se ele tem um próton e um nêutron, eu posso dizer que esse átomo de hidrogênio, ele possui massa igual a 2. Ok? Então, continha bem básica, tá? Então, a conta para definir o número de massa vai ser A, que é o número de massa, igual a número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Essa aqui vai ser a formulazinha, tá? Então, ó, a massa atômica, que é o A, vai ser
igual à somatória do número de prótons, Z, com o número de nêutrons, N, tá? Então, vai ficar A igual a Z mais N, tá? Então, A igual a Z mais N, nesse caso do alumínio, 13 mais 14, A igual a 27. Vamos para as perguntinhas? Vamos explicar aqui as perguntas, né? Primeiro, se o átomo de ferro possui 26 prótons, quantos elétrons ele possui? E qual o seu número atômico? Então, vamos relembrar? Todos os átomos em equilíbrio, se eles têm 26 prótons, vamos supor que o átomo tenha 26 prótons, se ele está em equilíbrio, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Lembra da aula passada? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo está em estabilidade. Então, nesse caso aqui, a primeira questão, se o átomo de ferro possui 26 prótons, quantos elétrons ele possui? Tá fácil, né? Então, vamos lá. E aí, qual é o seu número atômico? Lembra? Um número atômico é igual ao número de prótons, ok? Aí você responde aí a sua primeira questão. Segunda questão, qual é o número de massa do níquel? Sabendo que o Z do níquel é 28 e o N é 30. Pela nossa fórmula do número de massa, como é que vai ficar? Z mais N, 28 mais 30. Então, quanto vai ser o número de massa do níquel? Beleza. Facinha também, né? Terceira questão. A massa atômica ou número de massa do sódio é 23. Qual é o número de nêutrons? Sabendo que o número de prótons é 11. Olha só. Então, aqui ele inverteu, tá? A ordem. Eu inverti aqui a ordem. Então, eu já dei para vocês o número de massa do sódio. Eu disse que é 23, ou seja, A igual a 23. Qual é o número de nêutrons? Ele quer saber, então, os nêutrons. Sabendo que o número de prótons é 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá para a minha formulazinha. A fórmula é A igual a Z mais N, correto? Mas, se eu quero saber o N, então, o que é que eu faço? Passo o Z para esse lado. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, N vai ser igual a menos Z. Tá? A menos Z. Esse vai ser o número de nêutrons. Então, se ele quer o número de nêutrons na terceira questão, então você vai fazer 23 menos 11. Ok? Fácil também, né? Só mudou aí a ordem. Quarta questão. Qual o número de massa dos seguintes átomos? Cálcio, Z20, N20. Flúor, Z9, N10. Nitrogênio, Z7, N7. Essas letrinhas aqui são os símbolos, tá bom, pessoal? E aí, o vídeo 3, que é do número atômico, vai ser postado aí pelo WhatsApp, tá bom? Que é esse vídeo que eu tô falando pra vocês. Certo, gente? Então, nossa aula foi ótima, graças a Deus, tá? Então, eu espero vocês aí na nossa aula para correção do exercício da aula 2, tá bom? Que vai ser na sexta-feira, dia 28, tá? Às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, tá bom, gente? Então tá, um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!